Fala pessoal, tudo bem? Você está no RN Podcast. O entrevistado de hoje é uma pessoa que eu posso falar com toda certeza absoluta. É um cara de caráter, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem. Não é porque é meu avô não, tá? É o pai da minha mãe, um cara que me ensinou muito ao decorrer da vida dele. Tem muita história bonita para contar pra gente, tem muita história de vida, tem muito sucesso aí conquistado com o decorrer do tempo. E é hoje. Francisco Murmura, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado. É um prazer grande estar aqui com você. É um prazer muito grande, viu? Prazer é nosso, pode ter certeza. Parabéns pelo programa, parabéns Obrigado. pelo sucesso. Obrigado. As pessoas param você na rua para te cumprimentar e isso é muito bacana. Obrigado. É bom esse reconhecimento, né, das pessoas, que a gente sabe que a gente está fazendo o certo para vocês conhecerem mais das pessoas, conhecerem mais de pessoas vencedoras igual a ele. Franciscão, conta pra gente aqui, né, como é que foi a sua vida em geral, desde o início? Como é que iniciou a vida do Francisco Murmura? Você é da onde? Nasceu aonde? Eu sei de tudo, mas eu quero dividir com as pessoas aí. Conta pra gente. Você é natural de... Eu sou natural de Petrópolis, Rio de Janeiro, né? Eu já nasci há algum tempinho atrás, não vou dizer para vocês, mas eu sou uma pessoa... Você me pediu uma trajetória de vida. Minha trajetória de vida sempre foi pautada de emoções, sempre foi pautada de muita lealdade, de muita compreensão e principalmente de muita felicidade. É uma coisa rara, eu posso dizer a você, e você também é testemunha disso, que eu sou uma pessoa muito feliz e faço questão absoluta de ter isso na minha mente, porque isso me dá muita segurança, me dá muita força interior, por mais que às vezes a vida te dá um determinado percalço aí que não é muito satisfatório, mas, enfim, nós estamos levando a vida da melhor forma possível, né? Como eu disse, sempre fui pautado muito, sou um militante da área de turismo, já estou militando nisso há mais de 40 anos. Fiz um segmento dos cruzeiros marítimos, que é uma indústria maravilhosa. Quem não fez, faça, porque realmente é uma viagem, é a viagem dos sonhos, né? A viagem que você pode colocar no currículo e dizer, olha, eu fiz uma viagem de cruzeiro marítimo, né? Você acha que hoje os cruzeiros eles eram igual antigamente? Porque eu vejo, né, eu já embarquei muito em cruzeiros que você era o diretor, inclusive, do navio, e eu percebi que hoje tem uma mudança muito grande na questão dos navios, das pessoas. Eu acho que está inclusive a bebida. O que você acha? Você acha que mudou alguma coisa ou permanece a mesma coisa um tempo atrás? Alguns produtos, mantemos ainda as bebidas liberadas, né? Outros não. Isso faz com que as pessoas, às vezes, se extrapolam um pouquinho do seu dia a dia, mas nada que comprometa a vida interna do cruzeiro, né? Porque a vida interna do cruzeiro é uma vida pautada em emoções, em felicidade, né? As pessoas saem desse estresse do dia a dia, esse estresse que nós vivemos constantemente, e vive e convive conosco 7 noites, ou 3 noites, ou 4 noites, dependendo do roteiro do navio, na maior felicidade possível. E nós, como staff do próprio navio, temos a obrigatoriedade de quê? De dar um maior movimento a essas pessoas e mostrar a felicidade, mostrar que realmente ali você não tem estresse, que é uma vida pautada apenas em emoções e emoções boas. Maravilha. Só para a gente não perder o início da sua trajetória, antes do Cruzeiro Marítimo, seu primeiro emprego foi o quê? Você era motorista de táxi, não é isso? Sim, gostaria que você dividisse lá no início, lá no começo de tudo, porque não foi um diretor de uma hora para outra, né? Não estava andando na rua, vem cá, você vai ser diretor de cruzeiro. Não foi assim. Não foi assim. Como é que foi? Lá no início, lá atrás. Foi que, como eu casei muito cedo, e tínhamos uma vida toda pela frente. Minha vida sempre foi pautada de muito controle do que nós vamos atingir e de que forma que nós vamos atingir, né? Tive a felicidade de conhecer uma mulher maravilhosa que conviveu comigo todos os anos
E o pai dela, na época, nós estávamos iniciando a vida, nós éramos muito novos, estávamos iniciando e ele tinha um táxi, né? Eu comecei a trabalhar no setor de vendas em determinadas empresas e no final de semana, para você poder ter algo mais também, ele me servia o táxi, no qual eu pagava ele e ele me dava apenas uma comissão. Será que era uma forma de aprendizado para você correr atrás do seu? É uma forma que na época você não gosta muito, não é? Porque você acha que estão te explorando e que não é o caso, não é? É uma pessoa que sempre tive a maior admiração, um dos meus melhores amigos, meu sogro e minha sogra, não é? Armando e Dirk. Mas hoje foi aí o início da minha vida. Aí, automaticamente, depois de 2 anos de casado, veio minha primeira filha, que as coisas também não eram fáceis, como não é hoje, fácil, absolutamente nada, né? Então, eram algo mais para você ter no teu somatório do teu ganho mensal. E aí começamos a trabalhar nisso, depois fui ligado ao mercado financeiro, eu participei do mercado financeiro, tive a oportunidade de ser o primeiro funcionário de uma caixa de liquidação de São Paulo, porque antigamente você fazia as compras e vendas dos títulos na Bolsa de Valores e cada corretor entregava no seu escritório, né? Com a criação da Calispa, que eu fui o funcionário número 1, tudo isso ficou concentrado nessa empresa. E aí me deu um aprendizado muito grande. Aí eu comecei a trabalhar com pessoas que tinham um horizonte mais abertos, mais determinados, e isso me foi muito útil na minha vida, como eu comecei a me basear nos grandes exemplos que eu tinha, que eram os antigos corretores da Bolsa de Cafés, que vinham de Santos, não é? E, por volta de 2 ou 3 anos que eu estava no mercado financeiro, eu fui convidado para ser operador de uma dessas corretoras famosas, né? E que, para mim, também foi um outro grande aprendizado. E aí eu também participei da vida do mercado financeiro. E isso na época era lucrativo esse mercado? Muito lucrativo, sim, muito lucrativo, muito estudioso. Comecei a estudar essa parte de economia, essa parte toda que desenvolve as ações no mercado financeiro, né? Porque eu sempre tive um objetivo. Tinha um objetivo eu, minha mulher, a minha filha, depois nasceu a segunda filha. Então, eu tinha um objetivo a ser traçado e a ser alcançado. E, graças a Deus, dentro dessa premissa, eu cheguei nesses objetivos que foi. Então, depois de um bom tempo no mercado financeiro, tudo isso eu passei para a área de turismo. Não é? Você tem quantos anos, mais ou menos? Isso foi na faixa de eu tinha 30 anos, 31 anos, mais ou menos. Né? Porque eu sempre tive um objetivo muito grande, de parar muito cedo e conseguir que me desse um sustento na minha vida, né? E, graças a Deus, foi o que aconteceu, né? Como nós éramos pautados apenas nessa parte de diversão, de tudo isso, partimos para a área de turismo também, né? E aí surgiu a oportunidade de nós viajarmos num dos cruzeiros. Quando você se refere, desculpe te interromper, você se refere a você e a sua esposa? Sim, Regina, que era minha mulher, ficamos casados muitos anos, né? E sempre trabalhamos juntos, sempre conseguimos o nosso objetivo em conjunto. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito forte dentro de um relacionamento. Né? Muito diálogo, muita amizade, muita consideração e muita lealdade. Só para vocês entenderem, pessoal, eu vou fazer perguntas para ele como se eu não conhecesse a história dele, como se eu não fosse um familiar dele. Claro que ele é o pai da minha mãe, né? É uma pessoa que eu sei história de ponta a ponta, mas eu quero mastigar para vocês todas as informações para vocês saberem de tudo. Então, vou me referir à sua esposa, vou me referir a você, à sua filha, como se não fosse um familiar, para realmente ficar mais pautado para vocês, correto? Correto. Você teve quantos anos de casado com a Dadá? Com a Regina? 48 anos. 48 anos. E ela, infelizmente, ocorreu uma coisa ruim, né? Foi um acidente em 2015, que nós saímos de casa, nós moramos no Leme, nós saímos de casa para comer uma pizza em Niterói, como nós fazíamos
constantemente. E nós gostávamos de conhecer novos restaurantes, novos destinos, né? Convidamos todos, uma boa parte das pessoas da família, minhas filhas, que já eram casadas, tudo isso, para comer a pizza, né, em Niterói. E chegando ali na ponte Rio-Niterói, Regina pegou o celular e começou a dedilhar o endereço da pizzaria. Inclusive era um aparelho novo, né? Que recentemente ela tinha ganho. Era um aparelho novo e ela estava também ansiosa pela tecnologia, tudo isso. E ela dedilhou o endereço do restaurante. Eu, inclusive, lembro perfeitamente que eu falei, poxa, mas nós conhecemos bem Niterói, ela em São Francisco, e geralmente a gente saía muito também, nós íamos passear muito, nós andávamos ali na Niemeyer, ali de Niterói, tudo isso. Eu falei, mas para que isso? Aí ela virou para mim, eu lembro perfeitamente, se nós temos essa tecnologia, por que não usar? Né? E num casamento de 48 anos, vocês vão de convir que se cede dia a dia, se aceita dia a dia, né? Se convive com não e com sim o dia a dia, que é uma coisa que faz parte da vida, né? Dedilhou, o ex, infelizmente, nos mandou para uma comunidade, ali no Caramujo, e Regina, infelizmente, foi assassinada ali. Isso aconteceu em 2015, é uma coisa que eu mantenho na minha mente muito, muito forte. Todos nós. Foi uma coisa muito severa demais, né? Eu lembro perfeitamente que as últimas palavras dela, que disse, se segurem na mão de Nossa Senhora. Se segurem na mão de Nossa Senhora, se segurem na mão de Nossa Senhora. Para mim, ela tinha desfalecido naquele momento, né? Como ela era uma pessoa muito sensível, não detestava agressões, detestava ambientes hostis. Coisa, sim. Né? Então eu senti, eu falei, bom, ela deve ter ficado, comecei a massagear o coração dela, massagear e tal. E aí, infelizmente, não tivemos saída. Tive ali uma situação muito grande, eles queriam realmente também acabar com mim. Desci do carro, enfrentei, eles tinham colocado uma moto no caminho para que meu carro não pudesse atravessar. Saí do carro, né, pedi, ordenei naquele momento até para que eles tirassem aquela moto. Né? Os bandidos viraram para mim e falaram, bom, você é polícia? Né? Falei, não sou polícia. Aí pedi novamente, ordenei para que eles tirassem a moto para que eu pudesse passar. Assim o fizeram, me deram uma coronhada na cabeça, peguei, e a minha única preocupação ali naquele momento era massagear o coração dela, para que ela voltasse ao normal. Pegamos uma estrada, tudo isso e tal, acabamos parando num pronto-socorro com a ajuda de uma rodoviária. Não sei como cheguei a esse pronto-socorro, o meu carro tinha, depois chegou a perícia, constatou que o meu carro tinha levado 19 tiros. Inclusive os pneus estavam estourados. Todos os pneus estavam estourados, eu não sei como é que eu consegui andar, acompanhando uma rodoviária. Acompanhando um mapatamo da polícia, certo? A polícia me levando para o pronto-socorro. E ainda cheguei na esperança de que ela tivesse. Aí vieram buscar, aí levaram lá para dentro, né, para fazer os procedimentos necessários. Eu fiquei do lado de fora, evidentemente rezando e torcendo. Foi um momento muito triste para a gente não consegue esquecer isso e vamos até passar esse momento. Foi um momento só para as pessoas saberem aí que, infelizmente, não temos mais a sua esposa, né, por esse motivo de violência no Rio de Janeiro. Na realidade, foi que ela colocou Quintino Bocaiúva e era Avenida Quintino Bocaiúva. Né? Foi um detalhe de avenida ou rua e
trouxe essa tragédia para a nossa família, realmente, que fique em nossa mente, nosso coração. E se a gente prolongar esse assunto, eu acho que nem eu vou conseguir mais entrevistá-lo, porque realmente mexe com a gente. E esse não é o objetivo aqui. O objetivo é fazer um podcast bacana, engraçado, que a gente possa levar realmente conhecimento a vocês. Foi tocado nesse ponto porque nós somos vítimas da violência do Brasil, né? Vítima da violência do Rio de Janeiro, de Niterói, e realmente é uma coisa inacreditável. Isso, quando a gente escuta, quando a gente fala, a gente não consegue até hoje entender, não é verdade? E você foi livrado pelas mãos de Deus ali, né? Porque sabemos que você entrar numa comunidade como a favela do Caramujo e você sair vivo, mesmo você falando com o bandido, ordenando, né, para tirar a moto, e você está vivo, é por algum propósito. Eu vejo algum propósito. A Regina, inclusive, era jornalista da área de turismo, né? Nós éramos um casal que saímos via Brasil e via exterior também, divulgando a imagem do Rio de Janeiro, né? Então, foi realmente uma situação muito, muito triste. Desculpe, mas eu acho que a emoção, não existe lugar para você ter emoção ou não ter emoção. Ou você tem ou você não tem, né? Então, eu estou expressando a vocês o que houve. Não gostaria que jamais algum familiar, algumas pessoas passasse pelo que eu passei. E toda a nossa família em volta dessa situação, né? Mas, infelizmente, como você bem disse, nós vivemos no Rio de Janeiro, uma cidade que, infelizmente, está jogada na mão desses políticos que não fazem absolutamente nada a respeito de segurança, né? E nos deixa ao bel prazer dessa situação que realmente nos deixa assim, numa situação muito apreensiva, né? Fiz diversos comunicados com ex e com tudo isso. Depois eles conseguiram colocar em alguns destinos um aviso, olha, é um endereço que mereça um pouco mais de atenção. Não que as pessoas que vivem em comunidade são de índoles más, não é isso. Tem muita gente de bem, são pessoas que trabalham nas nossas residências de modo geral, né? Mas consegui isso, não sei se permanece com essa situação. Eles me informaram que mais de 30 destinos no Rio de Janeiro, eles colocariam isso como sendo um pouco mais de atenção. Onda de risco, né? Não seria, é uma zona de atenção, não é? Para não ser agressivo com as pessoas que moram. Vocês verem a qual ponto a gente chegou, né? Hoje em dia você tem um mapeamento com locais com restrição, com mais atenção, porque é mais fácil do que combater, né? As milícias, os tráficos, o Comando Vermelho, Terceiro Comando, enfim. É muito delicado, né? A gente se encontra cada vez mais na mão dos vagabundos. E não se vê absolutamente nada, nenhuma situação governamental que combata isso, né? Porque é uma coisa que aconteceu na casa do outro, né? Porque é muito mais fácil você digerir o que acontece na casa do outro do que na sua própria casa, né? Infelizmente, a gente está nessa situação do Rio de Janeiro, troca governos, põe governos, entra governos, sai governos, e a situação permanece a mesma, ou se não piorando, né? Então, que isso é lastimável. Nós que somos cariocas, nós que amamos a cidade do Rio de Janeiro, temos que conviver com isso, que é realmente uma situação muito desagradável, né? A tensão total. E isso é apenas a administração. Isso não invoca dinheiro, não invoca absolutamente nada. Isso é a administração. Porque você administrar coisa com um banco cheio de dinheiro, não há absolutamente nada. Então, é a administração. A partir do momento que você se elege, né,
um governador, um vereador, um secretário de Estado, seja qual é a função dele, tem que se dedicar ou não se simplesmente não tenta se eleger, não é para fazer exatamente o quê? Para ser mais um, não é? E nós temos. Eu saí inclusive do Rio de Janeiro porque eu não conseguia conviver com a imagem do Rio de Janeiro, né? Eu era diretor social de clubes no Rio de Janeiro, tudo isso, né? Então para mim foi uma coisa muito séria. Saí e fui embora para Curitiba. Né? Fui embora para Curitiba tentar minha vida, continuar minha vida, tentar modificar um pouquinho, sair dessa situação. E você vê o seguinte, como exemplo, você pega Curitiba, uma cidade absolutamente tranquila, entendeu? Você não precisa estar com aquele cuidado de olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Você para num sinal, com quem estiver do teu lado, você para no sinal, seja o horário que for, sabe? Você tem guardas, você tem a administração, entende? É um pouco menor do que o Rio de Janeiro? Sim, é verdade, um pouco menor, mas não tem essa bandalheira que tem aqui, entendeu? E essa bandalheira exclusivamente é por causa dos nossos governantes. Por causa dos nossos governantes. E sabe quantos deles vieram falar comigo? Nenhum, porque não interessa, é a vida do outro. Entendeu? Então, nós não podemos perder a capacidade da indignação, que é o que o carioca está acabando de perder, porque tudo passa a ser natural. E não é natural. É verdade. Você, como... Vamos voltar um pouquinho para falar do turismo, né? Dos navios. Como é que é você ser um diretor de cruzeiro marítimo? Quais são as funções de um diretor de cruzeiro marítimo? A função do diretor de cruzeiro é a função de dar ao nosso passageiro o maior bem-estar que ele imagina. Porque quando você projeta uma viagem, você projeta o quê? Só as coisas boas, né? Para que tudo aconteça exatamente como você projeta e que seja a realidade aquilo que você esteja projetando, né? Então, essa é a função do diretor de cruzeiro, né? Desde a composição dos shows, desde a composição do alimento, desde a composição de o que nós vamos fazer neste momento, quais são as brincadeiras que nós temos que fazer a bordo do entretenimento, né? Isso tudo muito voltado ao profissionalismo e isso repercute ao passageiro a melhor viagem possível. Então, é muito agradável, é muito gratificante disso. Eu tive o prazer, desde 1990, eu sou diretor dos cruzeiros marítimos, né? Trabalhei nas maiores empresas, né? Começamos aqui com um navio de 500 passageiros, numa indústria que estava iniciando e que, nesses 500 passageiros, a gente ainda conseguia 30% ou 40% eram convidados para a gente poder lotar o navio, em 1990. Né? E em 2003 começou a ter um boom a respeito disso, né? As agências começaram a se interessar pelo cruzeiro marítimo, o passageiro começou a se interessar. Nós saímos, eu e Regina, via Brasil todo, fazendo cafés da manhã, reuniões para informar ao agente de viagem a melhor forma que tinha, passar um pouco o que nós tínhamos de aprendizado para o agente de viagem, né? Então, isso também acredito que tenha dado um volume, um movimento muito interessante para o próprio agente de viagem. Porque o agente de viagem nada mais é do que o quê? O intermediário da viagem. Se ele não estiver preparado para falar para o passageiro o que vai acontecer, o passageiro fica sem saber exatamente o que aproveitar e de que forma aproveitar. Né? Qual é o principal dever de um diretor de cruzeiro? Qual é o principal? O que ele precisa fazer ali, fora os demais que eu sei que você fazia? Mas ele é contratado exatamente para quê? Para controlar todo mundo? Para controlar exatamente essa parte do cruzeiro marítimo. Entendeu? Porque você tem um comandante, né, que comanda ele, comanda o navio todo, comanda o staff dele todo. E tem o auxílio do diretor de cruzeiros, que é o contato direto com o passageiro. Então, o diretor de cruzeiro é um relações públicas, é uma pessoa, é um confidente, às vezes, dos passageiros, né? É um apresentador dos shows, é um apresentador dos eventos. Né? É a estrela do navio. Não diria estrela, eu diria uma pessoa muito
importante dentro do contexto do navio, né? E você, hoje, você voltaria a ser um diretor de cruzeiro ou você acha que você já passou dessa Não, eu não diria que já passou, porque eu acho que enquanto nós estamos presentes, né, nunca tem o amanhã. Nós temos que trabalhar muito hoje o momento presente. Nós estamos, inclusive, desenvolvendo alguns outros projetos que envolvam isso, que eu ainda não posso dizer isso para você, porque ainda é um projeto, é uma coisa que está sendo discutido, tudo isso, porque é uma indústria marítima sensacional, entendeu? E se você computar aqui no Brasil, com essa parte toda de mar, dessa costa que nós temos, tudo isso, e que nós não temos um navio o ano todo aqui, ainda é um absurdo. Né? E as autoridades estão trabalhando e estão querendo também isso. Né? Então, nós estamos engajados aí também num projeto dessa magnitude aí que esperamos que saia o mais rápido possível. Você não acha que, ao meu ponto de vista, né, a gente está batendo um papo, que um cruzeiro, no período que ele vem, que é janeiro até abril, mais ou menos, não é isso? Na alta temporada. Na alta temporada. De novembro, pegando a baixa temporada, você acha que dali o mesmo público, a mesma... Nós temos o norte, o nordeste, que você tem sol o ano todo. Não é? Você tem, claro, que você tem meses de julho, por exemplo, que hoje a coisa está meio conturbada, porque nós saímos aí dessa pandemia. Então, julho, por exemplo, que antes eram as férias das crianças, você tem um movimento extraordinário. Você tem muitas pessoas da terceira idade, você tem muitos casais hoje que têm que celebrar a vida. Entendeu? E uma das formas de você celebrar a vida é você estando bem, você estando num cruzeiro, onde hoje você acorda em Salvador, amanhã você acorda em Ilhéus, depois amanhã você acorda em Fernando de Noronha, depois você vai para Natal. Você tem uma vasta gama de costa brasileira que deva ser explorado, sim, fora da alta temporada. Porque, né, se você computar, o Rio de Janeiro não tem baixa temporada. O que faz a baixa e a alta temporada? É o colégio das crianças. São os colégios, são as crianças, tudo isso. Né? Então, as pessoas querem hoje um aproveitamento muito grande. Muito grande. Nós já tivemos navio que ficou 5, 6 meses e que foi um sucesso absoluto. Né? Então, claro que nós temos que ver uma série de coisas. Por exemplo, os portos hoje aqui são os portos extremamente caros. Né? Você tem que baratear isso. Como é que você barateia isso? Você tendo produto na costa brasileira. É verdade que aqueles prates, né, que manobram o navio, custa R$30 mil para fazer uma manobra? Tem muita lenda a função disso. Toda vez que o navio vai se aproximando do porto, entra o prático, porque ele é o conhecedor da área. Né? Então, isso é obrigatório. Explica para as pessoas o que é o prático. O prático, antes de nós chegarmos a um porto de Santos, por exemplo, a tantas milhas, se liga, se tem um contato, o prático vai até o navio. São embarcações, não é isso? Ele vai com o barquinho dele, mais o piloto, tudo isso, ele adentra ao navio, assume o comando do navio. A partir daquele momento, o comandante passa a fazer o que ele determina, ele prático, até a paralisação total no porto. Não sabia, eu pensei que eles acompanhavam por fora ali, dando instrução. Ele é um conhecedor daquela área, ele sabe exatamente aonde navegar e de que forma navegar. Né? Então, a função dele é extremamente importante. Sim, não existe uma que o comandante ele faça ali 3, 4 vezes, já pega a prática e a próxima, não, deixa que eu faço sozinho, isso não existe. De jeito nenhum. Que a responsabilidade... Isso tudo envolve maré, envolve uma série de coisas. Né? Cada localidade tem a sua peculiaridade. Né? E dentro disso, ele é um conhecedor das peculiaridades daquele porto. Sim. Você já viveu alguma coisa difícil no navio? Navio parar no meio do oceano? Ou alguma coisa assim que você fale, caramba, essa vez aí eu fiquei com medo, ou não? Não tem. Não. Eu lembro uma vez que eu embarquei com você no Mistral, né? E tinha umas ondas assim, gigante, caía prato, caía tudo, e eu fiquei com medo. A tecnologia hoje é uma tecnologia muito avançada. Né? Todos os navios têm hoje uma segurança total, né? Em função disso.
Questão de mar, questão de onda, depende da temperatura, né? O que faz o barco se movimentar ou não é o movimento do mar, né? Então, isso pode, às vezes, pegar uma tempestade ou outra, um vento. Nunca tal. uma onda que quase virou um navio, nada disso. Até que os navios hoje são de grande porte, né? Então, se torna muito mais difícil, né? Inclusive, eles vêm da Europa, não é isso? Sim, Vêm da Europa, pelo fazem a oceano. travessia da Europa, aqui, né? Então, eles vêm, fazem a travessia com passageiros ou não, porque geralmente a gente aproveita essa travessia também para fazer o que há necessidade de fazer em termos de maquiagem do próprio hotel, alguma revisão de máquina, alguma coisa, né? Como se demora 10 dias, 11, 12, dependendo do roteiro. Então, você tem tempo suficiente para fazer isso. Se você tiver passageiros a bordo, se torna um pouco mais complicado, né? Porque você faz uma troca de tapeçaria, uma troca de cortinas. Então, você vai fazer um embelezamento. É muito importante. O navio, de modo geral, ele só quer te dar a melhor beleza possível. É um ressort flutuante, né? E é um ressort que tem as suas características ali, que as pessoas ficam realmente numa situação assim de muita... Eles se surpreendem com a tecnologia do navio, né? Porque se você computar, às vezes você tem 2.000, 2.500 passageiros, você tem um café da manhã, você tem um lanche, você tem um almoço, você tem um buffet, você tem um jantar, você tem uma ceia da meia-noite. E tudo isso funciona absolutamente perfeito. Verdade. Você já foi embarcado aqui para a Europa, né? No navio. Nunca pegou uma onda grandona que se olhasse e falasse, ih, rapaz, eu acho que vou virar o Titanic aqui ou não? Não. Nada do tipo? Nada. Teve movimentações normais, né, mas nada que fosse assim de alto. Porque pelo que vemos no oceano, né, vem umas ondas às vezes, principalmente tratando da Europa até aqui, Sim, né? mas você tem que ter uma tecnologia muito grande hoje, que você tem todos os radares que te conduz. Entendeu? Ao invés de você fazer uma rota X, você faz uma Y. Né? É como se você estivesse num avião. Você não fica pegando todas as turbulências do voo. Né? Você sai daquela turbulência daquele momento. Existe algum navio que já tenha afundado? Ou já tenha batido, colidido com alguma coisa e tenha afundado? Que eu me lembre, não. Sim, houve há uns 20 anos atrás, mais ou menos, um navio italiano lá, que navio bateu em algumas pedras, começou a ter avarias, tudo isso, e simplesmente os passageiros desembarcaram, né? A responsabilidade foi do comandante, realmente, ali não se sabe exatamente o que levou o comandante a fazer aquilo, né? Tem diversas lendas, diversas histórias envolvidas. Mais ou menos, eu estou de saco cheio da vida, vai todo mundo comigo, e bateu aí. Não. Nada disso. Por enquanto ainda não. E torcendo para que não tenhamos. Existe né? alguma... Até porque você tem um comandante, você tem um staff captain, você tem o subcomandante. Se o subcomandante vê que o direcionamento do comandante está errado, ele intervém. Ou não, ele não tem esse poder. Ele não tem essa autoridade, a não ser que o comandante esteja fora ali, né? É um auxiliar. Ou seja, querendo ou não, nós estamos na mão do comandante. Sim, claro. Se o comandante tem, por exemplo, um mal súbito, alguma coisa, você tem um subcomandante ali. Você tem um staff captain, que assume perfeitamente. Aí você tem um primeiro oficial. Estou perguntando isso porque já ocorreu aí de um piloto de avião, né? Ele estava brigado com a esposa e tudo mais, pegou o avião e colidiu na pedra, matou ali, acho que... Não me lembro exatamente qual foi o voo, eu acho que foi um voo particular. E ele chocou ali, morreu 10, 20 pessoas ali dentro do avião dele. Isso não tem como. Um comandante de navio brigou com a esposa, falou, quer saber? Então, adeus mundo cruel. Esse caso específico do comandante que você está falando, ele deveria ter apanhado ali um paraquedas e decidiu ele, pô, deixa ele, porque ele vai matar os outros, né? O problema é dele, não pode ser um problema geral. Tem alguma história engraçada de algum passageiro que veio acima do normal e tudo mais? Isso sempre acontece, né? Mas é uma das coisas que a gente faz questão de manter dentro do próprio cruzeiro, a situação de uma harmonia. Eles sentem segurança, não é? Isso acontece muito quando o ambiente não é legal.
sabe? Então as passageiros, pessoas já não estão bem, encontram um ambiente que também não esteja bem, se propõe a fazer outras coisas, né? Quando ele encontra um ambiente de harmonia, ele se adapta àquilo. Ou se não se adapta, ele vai ficando meio fora da casinha ali, que é para não contagiar absolutamente ninguém. Então o diretor também conversa diversas vezes com os passageiros, né? Brigas de casais, por exemplo, né? Se tem bastante, claro, briga de família, se tem bastante disso a bordo. Então o diretor também é um mediador das coisas para que a coisa não... Já aconteceu de algum casal ali brigar e terminar ali no navio mesmo, a mulher pro canto dela, o homem pro canto dele? Ou... Assim como muitos casais também iniciaram a vida ali, né? Ah, é verdade. E muitos se apaixonam ali pela camareira, ou se apaixonam pelo garçom, ou se apaixonam pelo o rapaz do bar. Isso é uma coisa normal. Mas mantemos isso também num nível assim, muito grande. O staff ele não tem autorização de entrada na cabine das passageiras, ou vice-versa, né? Para evitar qualquer tipo de problema dessa natureza. A não ser um camareiro tem que entrar na cabine, né? Mas tem que ser evitado isso. Então, o staff tem a sua própria vida dele a bordo dentro do navio. Como se fosse o Titanic com aquela divisão da classe média para a classe alta. Não seria a classe média nem classe alta. Ele tem a parte dele, ele tem a cabine dele, ele tem o restaurante dele, ele tem a música deles, entendeu? Eles têm o setor de entretenimento deles, não é? Para evitar justamente o contato passageiro-hóspede. Sim. Existiu realmente isso do rico ficar no lado do navio, a pessoa com menos classe social ficar no outro lado, como foi dito antigamente no você comprava o teu bilhete primeira e segunda classe, né? Não podia adentrar uma na outra. É como se você fosse hoje numa primeira classe de avião e a classe executiva. Ainda mantemos isso, né? E antes você tinha a primeira classe e a segunda classe. A segunda classe tinha um entretenimento de acordo com o que ele tinha pago. A primeira classe era um pouco mais luxuosa, porque eles pagavam mais, né? Então, existia isso sim, mas de um tempo para cá, de 1980, 85, já não existia mais isso, né? Foi tudo uma coisa só. Então você tem... Muda são as cabines, né? Acho que mudam são as cabines. Você tem cabines internas, você tem cabines externas, você tem cabines com varanda, cabines sem varanda, você tem a suíte, né? Mas no contexto geral, você assiste o show de acordo, você não sabe se a pessoa está numa classe executiva ou numa classe normal, numa cabine interna, né? Sim. Hoje você falaria para uma pessoa que quer viajar, eu quero viajar, como você conheceu alguns países, né? Sim. Você tem um mapa, ele tem um mapa dentro de casa, um mapa mundi com cada alfinete em cada lugar que ele viajou. Eu parei de contar em 400 alfinetes. Tá bom, tá, já entendi que ele é bem viajante. Qual o lugar que assim, você fala assim, vai conhecer? Antes de morrer, você conhece esse lugar aqui porque vale a pena. Qual o lugar que você... Eu acho Capri. Capri, Ilha de Capri, a Itália, de modo geral. Mais que a África, Hotel 7 Estrelas? Não, tem determinadas partes da África do Sul que são interessantíssimas. Mas eu gosto muito do mar. A minha essência é mar. Então eu gosto muito ali daquela Costa Amalfitana, sabe? O podcast hoje está nível altíssimo. Não, é lindíssima aquela parte. Não deixem de conhecer. Não deixem de conhecer. Como é que o Francisco hoje, ele se olha no espelho e ele se vê? Qual é a imagem que você se vê? Como pessoa, como pai, como avô, como marido, como você foi? Eu posso falar o que eu acho, mas primeiro eu gostaria de um homem feliz, de um homem realizado. Todos os aspectos. Foi um ótimo pai, foi um excelente marido, um excelente avô. Sim, não tenho dúvida disso. Conscientemente, eu tenho certeza absoluta disso. Então, isso eu me sinto muito bem. Aliás, eu faço uma terapia comigo todos os dias, né? Que a melhor terapia que você faz é com você mesmo, olhando para o espelho. Então, o Francisco não vai mentir para o Francisco. Verdade. Então, essa é uma terapia importantíssima, que eu ponho ali
todas as minhas dúvidas, todas as minhas ansiedades, todos os meus valores, tudo que eu quero, eu almejo em termos de objetivo. Se você ganhasse uma lâmpada mágica agora, se eu pudesse ter o poder de te presentear com uma lâmpada mágica, e você tivesse 3 desejos a escolher, quais seriam esses 3 desejos? Uma que eu morasse contigo, não é? Sim, que seria um maior prazer. Pô. Quais seriam os seus 3 desejos? Meus 3 desejos. Que eu continue com essa vitalidade que eu tenho hoje. Que eu tenha consciência dos meus atos. E que, se possível for, trouxesse minha mulher de volta. 2 desejos se resumiria no seu objetivo total, é isso? Tem mais um aí. Não, eu acho que estaria bem suficiente. Né? Porque o mundo, a vida é uma caixinha de surpresa. Né? Engraçado que você já sabe, né? Eu já te falei isso por diversas vezes e eu gostaria de falar aqui para o meu público que me acompanha, que a gente sabe que é mais de 1 milhão de pessoas. Né? Hoje na rede social tem 1.300.000 e poucos mil, eu e minha esposa. Né? Nada é mérito meu, é tudo mérito do casal. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele me ensinou isso. Ele sempre teve um relacionamento pautado em amor, companheirismo, carinho e o máximo possível com a pessoa. Não troca companhia exatamente de ninguém, dela com ninguém, não é verdade? Sim, e eu aprendi isso com você. Até porque se você tem essa oportunidade de você encontrar a tua cara metade, né, do jeito que nós falamos, a vida se torna mais fácil. Claro que a vida não é só sonhos, não é só realizações. Claro que não. Existem as coisas que não... Às vezes você acha que não é... Poxa, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Mas eu acho isso, num relacionamento de casal, o diálogo fundamental. A lealdade fundamental. Né? Então, isso é muito importante. Né? Então, o que eu peço? Que eu me mantenho da forma como eu estou. Hoje ainda já não sou tão estou tendo muita objetividade. Né? Acho que com o próprio passar do tempo e a vida vai te ensinando isso. Né? Só que quem chega lá, e eu tive o privilégio de estar aqui, né? Neste momento. Então, eu acho que isso, a vida é maravilhosa. Assim que você enxerga a vida, que ela é maravilhosa. A vida é maravilhosa. A minha avó, né, a Regina, a esposa dele, ela sempre teve uma frase muito bonita: viva a vida. Viva a vida. Viva a vida. Ela sempre falou viva a vida. E todos os locais do apartamento, da casa dela, tinham frases motivacionais. Sim. Não é verdade? No banheiro você ia, tinha lá a frase: viva com felicidade, sorria, o mundo é lindo, o mundo é belo. Em todos os locais que ela frequentava, até no carro tinha frases motivacionais. Isso é muito importante, não é? Não tenho dúvida. A gente vencer. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Isso é importante você olhar no teu dia a dia, às vezes, para você também. Não é? Às vezes você está tão envolto com as suas coisas que você deixa de olhar para você. Não é? Então, você podendo curtir a tua felicidade, o teu momento presente. Né? Tem um ditado que diz: a vida é muito curta para se beber vinho ruim. E é verdade, porque com o passar do tempo, há pouco tempo, eu estava tendo minhas filhas. Né? E a coisa é muito rápida. Você não pode imaginar a velocidade da vida. Então, tenta fazer da tua vida o melhor possível. Entendeu? Se você tiver uma companheira, se dedica a ela, se dedica com amor, com tudo. Faça da tua companheira sua namorada, nunca sua mulher, porque você namorando, você vai colocar a tua melhor roupa, você vai pentear o seu cabelo, ela vai se cuidar, ela vai ver a unha, ela vai fazer tudo isso. Entendeu? Não deixar cair numa rotina. Um casamento, o grande segredo de um casamento é não cair na rotina, né? Ser tua eterna namorada. E você ser representando para ela o namorado.
Porque se vocês estiverem bem satisfeitos, não tem outras pessoas em volta disso, não é? E principalmente com os filhos, por exemplo. Marido, mulher. O filho sempre no lugar do filho, né? Sempre no lugar do filho. Nunca a mulher se dedicar mais ao marido, ao filho, do que ao marido, ou vice-versa, né? Porque às vezes os filhos, infelizmente, vêm para separar os casais, né? Naquele momento de amor, ele é gerado com toda aquela força para poder ser aquilo, algo mais dentro do seu elo, e às vezes é um elo de separação aquilo, né? E não deixar fazer isso. E se acontecer isso, o culpado é o homem, a mulher e o homem. Não tenha dúvida disso. Então, o diálogo é fundamental. Tem um problema? Pare, conversa. Mais importante. Não vá dormir de cara virada, não vá dormir no sofá, não, absolutamente nada. Absolutamente nada. A vida é muito curta. A vida é muito curta. Você hoje, que foi um professor para suas filhas, suas netas, seu neto, e hoje você está sentado num podcast com seu neto. O que isso representa para você? Muita coisa. Você não sabe a satisfação a partir do momento que eu recebi um telefonema da sua secretária me convidando para esse bate-papo, e me é um prazer muito grande. Me é um prazer muito grande isso. E tenho certeza absoluta que hoje a tecnologia é uma tecnologia diferente, né? Eu tive um programa de televisão, estava conversando com o teu câmera aqui, perguntando para ele o tipo de câmera que era usado disso, né? Então, Rafa, vocês estão de parabéns, entendeu? Eu me sinto, pode ter certeza absoluta, muito orgulhoso disso tudo. O orgulho é meu aí de estar podendo trazer a pessoa mais importante, né? Não desmerecer nenhum familiar, todos que estivessem aqui seriam tão importantes tanto, mas ele principalmente porque é uma pessoa extremamente comunicativa, tem uma bagagem gigante nas costas, não é uma pessoa que veio do alto, mas hoje se encontra no alto, hoje mora na Avenida Atlântica, tem uma vida bem-sucedida, graças a muito trabalho e dedicação, claro, né? Há muito trabalho. Eu sei, eu acompanho a vida dele, né? Óbvio. E é um cara aí que aprendeu a cativar fãs, né? Não por ser uma pessoa pública, mas por ser uma pessoa batalhadora. E venceu, né? Conseguiu vencer. Hoje você tem um apartamento igual você tem. Eu te confesso que eu nunca vi um apartamento do porte do seu, nem com jogador de futebol, nem com artistas. Já frequentei muitas mansões e tudo, mas não chega perto da estrutura do seu apartamento. E quando você entra num apartamento como o seu, você olha para um lado, eu sei que fica mais comum, né? Quando você vive aquilo. Mas quando você olha para um lado, olha para o outro, você consegue ver a Avenida Atlântica incompleta, né? Completo. Você vê do Leme a Copacabana, ele tem a visão ampla ali. O que você pensa? O que vem na sua cabeça assim? Eu fiz para merecer isso aqui, eu tenho orgulho disso aqui, ou te surpreende? Eu fui além do que eu imaginava. Não é que me surpreenda. Quando eu entro no meu apartamento hoje, eu ainda tenho a mesma emoção de quando eu comprei. Então, não perdi essa emoção. Graças a Deus, as coisas no momento que foi comprado me levaram a isso, né? Com muito trabalho, muito suor, muita cumplicidade. Isso que eu digo, a união do casal faz a força, não é? Então, hoje o apartamento, para mim, eu tenho uma satisfação muito grande de poder viver nele, né? E ainda olho para ele em todos os lados, os cantos e tal. Vivi uma história ali, uma história maravilhosa de tudo, né? E para mim é muito gratificante. Eu me sinto muito feliz com tudo aquilo e que realmente eu não quero perder a emoção,
Hoje, quando você entra num apartamento que você viveu praticamente bons anos com a minha avó, né? Quantos anos ali? Mais de 30. Mais de 30 anos dentro daquele apartamento. Hoje te traz recordações boas, obviamente, mas que te incomodam em certo ponto, de lembranças muito fortes, algo que mexe muito com o seu emocional, um local ali que te traz muita lembrança boa, mas a lembrança boa de não estar com a pessoa ali, mas vivendo aquilo te machuca. Em um certo ponto você consegue administrar isso super bem. Não, eu administro muito bem, até porque o apartamento é muito forte a emoção daquele apartamento. E aquela emoção daquele apartamento que me dá força para viver hoje. Né? Por mais que fisicamente a minha mulher não esteja ali, né? Mas mentalmente ela está. Entendeu? Então, são todos os detalhes ali e que é muito, muito bom, muito gratificante ter. O apartamento tem um astral assim fabuloso, magnífico, sabe? Então, me conforta, né? Me conforta a respeito disso e me dá forças. É algo que te ajuda. Não tem nada que eu tenha passado ali que tenha me aborrecido, por exemplo. Foi um apartamento que só nos deu satisfação, só nos deu prazer. Era um apartamento que vivia de festas, né? Vivia de festas. Roberto Carlos, entre outras pessoas de nome. Os artistas, nós tínhamos um contato muito grande com essa parte artística, tudo isso, né? Então, sempre foi muito envolvido. Tudo era motivo de uma festa. Né? Uma maratona era festa, uma mini maratona era festa, o Réveillon era festa. Então, foi um apartamento assim vivido de emoções maravilhosas. Então, nada que lhe incomode, muito pelo contrário, te ajuda. Nada, me ajuda e ajuda bastante. Em tudo. Hoje, quando você vê tua história de vida em Cruzeiro de Marisco, Bolsa de Valores, taxista, o que você deixaria para os jovens que hoje acham que é difícil chegar lá, que é difícil alcançar um apartamento de milhões, é difícil de alcançar um carro bonito, é difícil de alcançar um conforto financeiro? O que você deixaria de recado para eles? Jovens que acham que está muito além do que possa se chegar. Nada está além. A vida é um eterno conseguir. Né? Quando você tem que acreditar, principalmente, nos seus ideais. Né? A vida é fácil, a vida é tão difícil hoje quanto foi para mim quando iniciei. Não teve absolutamente nada. A tecnologia que nós tínhamos na época não tem nada a ver com a tecnologia que nós temos hoje. Né? Tem sim um pensamento que você tem que ter, você como pessoa, qual o objetivo a ser alcançado. Se você tiver um objetivo na sua vida, você vai conseguir. Você vai conseguir. E como exemplo, tenho eu aqui, que já passei um pouquinho da fase da idade, e tem você, Rafael. Você é um homem que sempre acreditou, não é? E você tem dificuldades? Claro que tem. Todos. Entendeu? Tem dificuldades? Claro que tem. Imagina eu as minhas dificuldades. Né? Então, mas sempre tive um grande objetivo. E se misturar com gente que te eleva. Não saia de perto de pessoas que dizem que está bem, assim, ou começa a te colocar uma dificuldade. Nada. Não seja... Tenha sonhos. Se realize nos seus sonhos. Então, a vida é feita de sonhos. A vida é feita de momentos. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é um momento único. Não é? Então, tenha realizações, sonhos e parta para realizações. Não é? Com o quê? Com objetividade, com tudo, com seu estudo. Não quer estudar, tenta se informar. Tem muitas formas hoje de você discutir todos os assuntos. Hoje você tem um mundo de uma internet que você clica e você saiba exatamente o que está acontecendo. Basta querer. Não existia isso, né? Não existia isso. Como é que era a dificuldade dessa época sua com 20 anos? Eram os livros,
que a gente tinha livros, né, e histórias. Né? Nem você nem conseguia nem conversar com as pessoas mais velhas. Né? Porque as pessoas mais velhas eram todas que tinham muitos segredos entre si. Uma separação numa família, ninguém contava, não. Ninguém falava nada, não. Você só ficava sabendo assim que as coisas não estavam bem. Mas não tinha detalhes. Não, hoje o mundo está aberto. Então, o mundo está aberto, a sua mente precisa estar aberta. Como é que vocês se comunicavam na época lá de 20 anos? Você estava namorando a Dadá lá, né, uma jovem, e como é que você... vamos sair. Você tem que ir lá, né, tocar a campainha e avisar a pessoa não está em casa. Qual era as dificuldades da falta da tecnologia? Nós já pegamos isso, evidentemente, que já tinha meio de comunicação de telefone, tudo isso, né? Que não era tão acessível, né, na época. Não era, mas, por exemplo, como não era acessível a televisão, pô. Entendeu? Você não tinha televisão. Antigamente você tinha uma televisão na rua e era conhecida como televizinho. Por que televizinho? Os vizinhos todos iam lá assistir, pô. Então, nós passamos essa época toda. Era um mundo bom de se viver? Excelente. Mais que hoje? Eu não diria mais que hoje, são coisas diferentes. Hoje, né? São coisas diferentes hoje, né? Para você poder ter uma ideia, é um caso interessantíssimo, porque a primeira televisão veio branca e preta, né? Pô, aí surgiu um papel celofane, vermelho, verde, se colocava na frente para a televisão ficar colorida, porra. Então, mas nós éramos felizes. Vamos fazer isso? Mas nós éramos felizes. E como é que era notícia? O fulano morreu no centro da cidade. Ninguém sabia, né? Sabia, pô. Então, será que a violência era tanto igual hoje, só que não tinha essa repercussão? Existia uma felicidade maior no ar. Entendeu? Hoje a tecnologia deixa as pessoas um pouco em busca dos seus ideais e isso cria uma certa revolta. Antes, nós tínhamos como objetivo namorar uma menina legal, uma garota legal, entendeu? Noivar, casar, ter filhos, construir uma vida, porra. Porra, hoje você tem um casa-descasa, muito fácil as coisas. Por quê? Sem objetivo. Né? Às vezes as pessoas hoje em casa, para fazer uma belíssima festa, para sair na rede social. Né? Não tem aquele comprometimento. Né? Então você tinha... eram outros valores, né? Eram outros fatores, mas nós vivíamos maravilhosamente bem. De tudo que se possa imaginar. As coisas boas da nossa época, nós tivemos a melhor parte do esporte, a melhor parte dos cantores, a melhor parte do mundo, tudo, absolutamente tudo. E hoje a coisa passa a ser um pouco passageira demais. É incrível, né? A gente está falando de 40 anos atrás, talvez, mais. Sim, um pouco mais. Como é que tinha televisão nessa época, né? Sim. Como é que existia já essa tecnologia para fazer? Tinha até celular, umas pessoas, milionários dentro de carro, não? Não. O celular veio de talvez 20 anos para cá, talvez um pouco mais. Não estava dentro do carro, né? Aqueles carros que tinha aquele telefone móvel. Você lembra disso? Não, esses foram os primeiros celulares que surgiram, né? Mas antes era o telefone normal, o telefone que você ligava para casa, tal, uns aparelhos grandes, né? Claro. E aí começou a se modernizar as coisas, né? Mas a função é a mesma, porra. Hoje você já se adaptou a essa tecnologia de hoje 100%? Redes sociais, mídia... Eu diria para você, não digo 100%, eu diria para você 80%, 90%, porque você precisa ficar sabendo o que está acontecendo no mundo. Né? Tem detalhes da tecnologia hoje que só você conhece, né? Não chega para nós. Né? Para nós é o beabá ali de um banco digital, de um banco, de uma... É diferente. Tem facilidade de manuseio? Tem. Se você se dedicar, você tem. Se você não se dedicar, você não tem como você não tinha antes.
né? Então é a mesma coisa, a vida é a mesma coisa. Eu não vejo absolutamente nada de diferença, por exemplo, entendeu? Da vida que eu tinha, da vida que vocês têm. Você tinha 17 anos, você já imaginou alguma coisa, alguma vez na sua vida você falar vendo a pessoa? Nunca. Uma pessoa lá e aqui, parecia uma coisa muito distante. Como né? nós tivemos diversas vezes na Disney World, você via ali tinha um brinquedo que era o carro do futuro, que o carro saía voando, porra. Que era uma coisa na imaginação da gente, né? E tá praticamente aí, você já tem carro elétrico aí, né? Eles já estão fazendo um estudo para ter o carro aí voador. O meu voa, sabia? No asfalto. No asfalto. Pois é, pô. Então, isso é tecnologia que você vai se adaptando. Não tem diferença para a vida de quem já teve um passado e que está em busca de um futuro, de um presente. Pô. Não vejo diferença nenhuma. Na Bolsa de Valores, mudou muito o trabalho de antigamente para hoje? Totalmente. Porque hoje tudo são dentro dos escritórios, né? Quando eu comecei a trabalhar na Bolsa, a gente se encontrava ali num determinado horário, que a gente chamava, que era dentro da Bolsa, uma corbeia, onde todos os operadores ficavam em volta. E as ações eram chamadas pelo alfabeto, né? Desde o A até o Z. E cada vez que tinha o chefe da Corbel, ele editava e você fazia negociações daquele determinado papel ali. Então, aquele negócio de filme, era né? mais emocionante. Eu vendo, eu compro. Mas era mais emocionante que hoje. Você não tem emoção hoje. É. Você não vê quem é quem. Ali você via quem era quem. A expressão da pessoa, você olhava nos olhos da pessoa. Você sabia se realmente ele estava vendendo papel ou, na realidade, ele estava querendo comprar aquele papel de você. Uhum. Entendeu? Você não tem mais. Hoje você não tem mais interesse em trabalhar com isso, mesmo que seja... Eu trabalhei muito tempo com isso particularmente também, mas são tudo épocas. São tudo épocas. Tudo que você faz na vida, você tem que fazer da melhor forma possível. Né? E para você fazer a melhor coisa possível, é você se dedicar àquilo que você está fazendo naquele momento. E eu acho que isso é uma das fórmulas boas. Não que você só vá fazer aquilo, entendeu? Mas aquilo como teu objetivo principal, teu objetivo essencial. Hoje, se a gente voltasse tudo que você viveu, iniciasse novamente, o que você faria diferente? Absolutamente nada. Tudo que você fez. Absolutamente É nada. importante, muito importante. Absolutamente nada. Eu tinha um ditado que dizia: nós não temos um carnê em aberto. Né? Tudo que nós fizemos da melhor forma possível. Entendeu? Nunca tripudiamos o dinheiro, sempre nós tivemos uma vida muito grande, uma vida excelente, tudo, mas sem tripudiar o dinheiro. Sempre respeitando. Sempre respeitando o dinheiro. Né? Porque queira ou não queira, ele faz parte do teu dia a dia. Né? Ele faz parte do teu dia a dia. E em busca dos objetivos. Sem ser avarentos, sem ser absolutamente nada, ter uma vida extremamente normal e dando às pessoas que estavam em volta da gente o melhor vida possível também. Então não tenho absolutamente nada de eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Não. Tudo que eu fiz foi exatamente o que devia ter sido feito mesmo. Você teve uma empresa, né, a Cia do Mar, Sim. Que era uma empresa de Voltado aos vendas. cruzeiros marítimos. Só cruzeiros? Não tinha avião? Não, fazíamos aviões também, fazíamos tudo. Como é que é o trabalho de uma agência de turismo? Vale a pena? Não vale? Muito trabalho? Hoje já não mais, porque hoje as coisas já se modernizaram, né? Comprar na internet. Hoje você compra pela internet, não há mais necessidade. Né? Então, hoje você não sai da sua casa, do seu escritório, para falar com um agente de viagem para ver um determinado roteiro. Mantém-se algumas lojas abertas, né, para se tirar uma dúvida hoje, mas você compra uma passagem aérea ou ganha pelo cartão de crédito a passagem aérea. Quem é que tem que marcar isso? Você. Não pode ser acoplado aquela passagem aérea no teu pacote. Entende? Então as coisas se dificultam. Claro que ainda tem muitas pessoas que ainda querem o tete-a-tete com as pessoas, trocarem uma ideia. Acho que diminuiu. Isso é uma tendência natural, né? Como os bancos.
Você não vai mais a um banco hoje, você não sabe mais nem quem é teu gerente. Não é? Hoje você faz tudo na base do banco digital. Você não sabe quem é, quem não é. Não é? Eu mesmo sou correntista do Bradesco, desconheço a minha gerente. Desconheço a minha gerente. Aliás, quando você liga, nem te atende mais também. Entendeu? Então, passa a ser uma coisa que não há mais necessidade disso, né? E a vida continua. Você vê que a vida continua, né? Daqui a pouco nós estamos indo para a Lua aí, fazendo uma viagem para a Lua, né? Porque você acha que isso chega em breve? Claro, é uma questão de tempo. Como há 30, 40 anos atrás, era uma coisa inadmissível você falar isso, né? Há mais de 50 anos, quando o homem foi à Lua, né? Então, Yuri Gagarin. Então, exatamente, que foi o primeiro astronauta, né? Então, a vida vai se modernizando. Importante para você, ser humano, é se atualizar e fazer com que sua mente seja sempre atualizada, né? Você trabalhar o máximo possível a sua mente, entendeu? A sua agenda é boa, mas a sua agenda tem que ser a sua mente. Né? Porque ela te ajuda a viver, ela te ajuda a dar um upgrade para... Você acha que uma pessoa que pensa negativo o tempo todo consegue vencer na vida? Muito difícil. Ela não consegue viver nem com ela mesma. Então, fuja das pessoas negativas. Fuja, entendeu? Fuja das pessoas que só se lamuriam. Fuja das pessoas que só falam em doença. Todos nós temos as nossas situações. Todos nós tomamos os nossos comprimidos. Todos os dias. E o que vai interessar para você o comprimido que eu tomo hoje? Você que tem que saber a tua situação, né? Viva com você. Se você tem alguma coisa que você acha que não está legal, mas viva com você. Não tenta buscar pessoas para falar e para mostrar que você tá infeliz ou não. Isso não te leva a lugar nenhum. No seu ponto de vista, quando a gente morre, o que acontece? Acho que você dorme eternamente. Acaba completamente? Eu acho que não é que acaba. Para a pessoa, para o corpo, sim. Eu acho que é um sono. Não tem uma vida após morte? Algo que a pessoa veja o que a gente está vivendo ou que ela nasça novamente? Não acredito. Acredito que acabe? Eu acabo. Acho que eu não acredito nessa filosofia, não. Entendeu? Acho que a pessoa dorme, descansa. Como hoje à noite, você dá um beijo na tua mulher, você vira do lado, dorme, porra. Você acha que não seria muito sem sentido pessoas tão importantes como nós, né, com toda a população que vive e aprende, ensina e vive aquilo tudo acabar? Você não acha que seria algo muito sem... Não acaba, a tua essência fica. Tua essência fica. Não acaba, porque acabar o que exatamente? O que interessa hoje, a não ser para mim, falar para você que a televisão era branca e preta, que a gente colocava um celofane de cor vermelha para ela ficar colorida, pô. Entendeu? No mundo de hoje, isso já não representa mais nada, né? Você quer saber que daqui a pouquinho você faz um estalo daqui de cima, teu carro liga lá, pô. Já, muito já. De preferência é que ele vai já na porta te apanhar de porta aberta. Né? Isso que importa. Você também não pode viver só no... cultura. Cultura de que exatamente isso? Uma evolução das coisas? Ficam os livros aí. Se você tiver interesse, continua os livros. Entendeu? O diálogo é muito importante. O diálogo é muito importante. Hoje, se você tiver uma reunião com pessoas que têm um pouco mais de idade, converse, fale, ouça as pessoas. Ouça as pessoas. Entendeu? Porque todo mundo passou uma trajetória de vida até o momento presente. Amanhã, o próprio nome diz amanhã. Hoje é hoje. Né? Ontem foi ontem. Né? Então,
não acredito nessa filosofia, né? Não acredito nisso, não acredito nessa... Acredito sim que é um descanso eterno. Você tem um corpo, você tem uma matéria, você tem uma alma que você não sabe se tem. Como é que nós sabemos se nós temos alma ou não? Eu nunca vi minha alma, pô. Né? Então eu desconheço. Né? Li a Bíblia, estudei em colégio religioso, não desfaço absolutamente nada de nenhuma tese. Entendeu? Não desfaço de nenhuma tese. Cada um tem o seu objetivo. Né? Então, eu acho que a melhor fórmula disso, vamos deixar o amanhã, vamos viver o hoje. Né? Você acha que a vida passa rápido? Muito rápido. Muito rápido. Né? E não que eu gosto de andar em velocidade, hein? Tá? Então, para mim, a minha vida passou rápida. Eu não sei. Eu me sinto hoje como se eu tivesse muito menos idade do que eu tenho. Para mim não diz nada a minha idade hoje. Né? Faço meu esporte, ando na praia, jogo meu vôlei, jogo meu tênis. Não sei. Estou tentando viver o hoje. Amanhã, meu amigo, não sabemos. E hoje você agradece a Deus por tudo que você viu e vive? Todos os dias. Olha para cima e gratidão, é o que resume. Todos os dias a gratidão e o agradecimento. Entendeu? Porque não adianta também você só pedir, pô. Né? Aqui entre nós, Deus há de ter um saco para aguentar, né? Os pedidos que, pô, não é brincadeira, né? Então vamos agradecer. Vamos agradecer. Então, temos muito que agradecer, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. Verdade. Você tem mais alguma coisa para deixar para as pessoas que queria acrescentar aqui no... A não ser que viva a vida. Viva a vida. Esse é o recado que você deixa para todo mundo. Sem dúvida. Esse foi o entrevistado de hoje, Francisco Murmuro, uma pessoa que teve um grande destaque na área do turismo, um grande destaque na Bolsa de Valores, um grande destaque como pai, como avô, como pessoa, como amigo. E hoje eu tive essa honra de gravar esse podcast, não só para vocês, mas para mim também, que eu quero mostrar à minha filha quando ela crescer, aos meus netos e toda a família aí do legado que esse homem está deixando aqui para a gente. E não está deixando não, né? Ainda vai viver muito ainda, né? Quem sabe a gente faz outros e outros podcasts aqui. Claro que sim, estarei sempre à disposição para isso. Foi um grande... Para poder mostrar para vocês e mandar, principalmente para a tua audiência, que é maravilhosa, aí, sempre um otimismo. Vamos olhar para frente. E vocês que pediram tanto, aí está ele. Quero conhecer a história de seu avô, que você sempre fala, que você sempre tem um carinho. Ele aqui, Francisco Murmuro. Obrigado, Francisco. Obrigado por você ter vindo aqui conosco. Obrigado por você ter dedicado o seu tempo aqui a conversar com a gente. Foi um grande prazer, pode ter certeza. Prazer. Você eu não quero nenhuma perda de mão, eu quero um beijo. Claro que sim. Não, tá? Esse é o cara.